Voltamos com o terceiro bloco do Fluminense Debate. Eu falei que a gente já ia sair falando do Fluminense e Boca Juniors. Já vamos falar, mas o Sérgio Trigo tem um recado aqui para falar para a torcida do Botafogo. O que foi, Sérgio? Vocês estavam falando aqui no intervalo que a torcida do Botafogo não foi ao jogo, né? Não, foram sim, estavam todos lá, pô. É só aquilo mesmo. Aquela quantidade é aquela mesmo, pô. Maldade. Eu sou um defensor da torcida do Botafogo. Acho que a torcida do Botafogo é uma bela torcida. Eu só acho que eles são pessimistas demais. Quando eles começam a achar que o Botafogo... Aí, olha o Pedro mostrando. Que isso? Hoje é dia de festa. Não sei porque a gente não está fazendo o programa bebendo. Para continuar ó, a cervejada. Enfim, Fluminense e Boca Juniors, esse é o assunto da vez. Todo mundo quer falar disso. Vai repetir a vitória na Bomboneira da fase de classificação, Pedro? Olha, vai ser difícil, hein? Vai ser difícil por conta dos desfalques, né? Acho que jogar sem o Fred vai ser é uma diferença abissal da Rafael Moura pro Fred. Mas o Rafael Moura é um pouquinho predestinado, né? Não, ele entra nesses jogos, ele mete gol de batata da perna como ele fez ontem. De repente foi João de Deus aí, mexendo com o destino. Pois é, o He-Man, ele é um finalizador, né? O Sérgio falou, o jogador do último toque, isso é verdade. Só que você jogar na Bomboneira, se você tem um cara que prenda a bola lá na frente, que faça um pivô, você tabelar com o He-Man é quase jogar uma bola na pilastra, você não sabe para que direção a bola vai voltar, né? E o Deco, que tudo indica, também não deve jogar, né? Então vai ser bem complicado. Se você conseguir arrancar um empate lá, é cair do céu, sinceramente. E essa questão de não ter o Fred, ter o He-Man, o que eu fico extremamente preocupado é que quando não joga o Fred, o Abel quer que o He-Man jogue da forma como o Fred joga. Não vai rolar, não dá, ele não sabe. Então não dá para botar o He-Man para matar a bola, girar, prender com o corpo, virar. Não tem isso. O Fluminense perde tudo isso. E perde um ponto para mim que é principal, que é a experiência do Fred. O Fred enche o saco da arbitragem, o Fred pressiona o juiz, o Fred ele pressiona o adversário, ele é um jogador renomado, o adversário fica preocupado com ele, é diferente um pouquinho do Rafael Moura. Eu acho que vai ser bem complicado também em função dos desfalques, acho que trazer um empate de lá vai ser um bom resultado, o Fluminense vai com um time muito mexido, muito modificado com relação ao primeiro jogo, né, que nós conseguimos uma boa vitória. Em contrapartida, o Boca vem completo. Vai jogar o Sevitanite, que não tinha jogado na fase de classificação. O Riquelme vem fazendo bons jogos, inclusive no jogo da classificação do Boca, ele fez um golaço, realmente, daquele jogador que é diferenciado. Vai ter o zagueiro agora, que até jogou no Grêmio. O Schiavi já está também. Ou seja, não é jogo fácil. Quando o Abel falou que, poxa, deram um pouco moral para a nossa vitória na fase de classificação, deram mesmo, porque o Fluminense enfrentou um time difícil, enfrentou uma pedreira, enfrentou uma Bomboneira que pulsava. Eu estive lá na Bomboneira e aquilo ali é realmente diferente. O jogador brasileiro, quando vai, sente, porque é um ambiente que ele não está acostumado. E aí o pessoal foi falar, não, mas esse Boca não é o mesmo Boca, tá aí, tá nas quartas de final. Isso é importante ressaltar, né, que a imprensa convencional, quando da vitória do Fluminense sobre o Boca na fase de classificação, decretou a falência do Boca Juniors, né? Era o pior time da história do Boca, era o pior time de não sei quem, o Fluminense não fez nada demais. Gente, o Boca Juniors é o Boca, a Bomboneira é a Bomboneira e eles vêm mordidos, né? Eles perderam para o Fluminense a invencibilidade que eles tinham. Aliás, nós estamos demolindo todas as invencibilidades, quem tiver uma entra na fila aí que a gente derruba também. Eles perderam a invencibilidade naquela partida da fase de classificação, foram eliminados no nosso último confronto direto na Libertadores. Então não vai ser um confronto simples, vai ser um confronto bem complicado. E aí é um pouquinho da falta de sorte que o Fluminense teve nessa Libertadores, né, de cair duas vezes contra o Boca Juniors no mesmo campeonato, né? Não é para qualquer um isso não. Mas eu vou te falar que eu até prefiro. O Fluminense, quando pega esses times mais complicados, assim, Boca, o Inter, aí pega grupo da morte logo na fase de classificação, ele costuma crescer, ele joga com vontade, joga com ímpeto. Contra o Zamora aqui no Engenhão, já não fez aquela partida assim que de encher os olhos que os torcedores imaginavam. O Sérgio está até bufando. Encheu outra coisa a partida contra o Zamora, não foram os olhos, não. Outra parte da minha anatomia. Então, eu
Acho melhor pegar o Boca, até porque a gente sabe que vai falar essa coisa de freguesia não existe. O Fluminense se sente à vontade já jogando contra o Boca. É o único time brasileiro que não treme jogando em La Bombonera. Então que vem o Boca, que o Penildo vai narrar. Não tem Boca Juniors, tem Boca calada, com o nosso tricolor. Não se subestima essa instituição centenária. É isso mesmo, Pedro? Esse título aí, rapaz, tá subindo a cabeça do pessoal aí. Estamos muito marrento, hein? Claro que o Fluminense tem que ser respeitado, sim. O Fluminense mostrou na primeira fase que é um time que tem que ser respeitado por qualquer um. Fez a melhor campanha. Pegou uma chave difícil com 2 times argentinos. Aliás, o Fluminense sempre dá azar nessas chaves. 2008 foi o grupo da morte também. O Fluminense tem que ser respeitado. Agora, vai ser um jogo muito difícil em função dos nossos desfalques, né? E eu concordo, o Sérgio falou uma coisa que eu achei muito interessante. O Fluminense tem que realmente mudar a forma de jogar quando o He-Man substitui o Fred, né? Porque ele não tem a condição técnica de fazer um pivô, prender a bola como o Fred. E o Sobis, como você falou no outro bloco, ele tem feito muito uma função tática. Eu acho até que ele tem jogado um pouco sacrificado, ajudando muito na marcação. Se o He-Man jogar, o Sobis vai ter que apoiar, vai ter que encostar mais nele, vai ter que mudar alguma coisa ali. O Abel vai ter que pensar um pouquinho mais na quinta-feira. E nem tudo é má notícia, né? Hoje o Wellington Nem falou que tem condição de jogo, que vai estar à disposição, acredito que para entrar no segundo tempo. O Wellington Nem, nosso mestre de Xerém, vai estar lá. Excelente notícia, vai ser muito útil para a gente, com certeza. É isso aí, Sérgio. Tua palavrinha aí, fala o que você quiser sobre o Fluminense Boca, porque eu tô querendo ouvir, que eu sei que você tem alguma coisa para falar. Qual é esse estilo de jogo diferente aí? Tudo bem, o Fluminense tem que jogar diferente com o Rafael Moura, mas que estilo de jogo é esse? Como centroavante de área, como homem de referência, não como pivô. Não como homem que sai da área para fazer o pivô para os lados. Aí entra a necessidade de jogada pela lateral. O Rafael Moura tem que ser aquele ponto de referência na área para você explorar a bola aérea, para você fazer uma jogada dessa natureza. Entrar pelo meio, como o Fluminense gosta de fazer, com bola no chão, Deco, Thiago Neves e Sobis ali, o Wellington Nem tabelando com o Fred, não vai acontecer. A gente perde o chutão, porque o chutão de trás, o Fred para todas, o Fred mata a bola fica ali, a gente perde essa jogada, né? Geralmente a bola quando bate no cone, no poste, ela volta, né? Então ela bate e volta, então o He-Man não consegue fazer essa função, embora, gente, por mais que eu esteja aqui espinafrando o He-Man de certa forma, eu acho um jogador útil, acho um jogador que também tem condição de estar no elenco do Fluminense, não é o centroavante dos meus sonhos, acho que tem menino centroavante do Vitória, muito bom jogador, Neto Baiano, acho que era um jogador para estar de olho, mas o He-Man é um centroavante interessante que pode fazer parte do Fluminense. Rafael Moura vem falar de Neto Baiano, Sérgio Trigo. Tá bom. Mas você também não acha que existe um certo exagero com o He-Man, dessa coisa da imprensa de dizer que ele seria titular em 90% dos times do cenário nacional e só no Fluminense ele não é titular porque tem o Fred? É que 90% dos times do cenário nacional são uma porcaria, e o He-Man jogava lá mesmo, tranquilamente. 90% quais? Né? 90% de quê? Não sei, tem muito time aí que não tem atacante. Se você olhar o centroavante de alguns dos principais times aí, não acho o Rafael Moura muito pior que o Abreu. Não acho o Rafael Moura pior que o Alexandro. Se a gente for olhar por esse aspecto, por esse ponto de vista. Agora, quem tem o Fred, o problema é que a gente tem o Fred, nosso parâmetro de comparação é muito elevado. Né? O Fred é um jogadoraço, o Fred para mim é o melhor centroavante de área do futebol brasileiro. Talvez o Inter tenha lá o Damião, mas fora isso, ninguém tem um centroavante como a gente tem. Então a comparação fica muito difícil. Mas eu acho que ainda assim precisava ajustar o esquema. Não é só substituir jogador, não é só trocar peça. Eu acho que quando o Fred não joga e joga o Rafael Moura, a forma de jogo do Fluminense tem que ser diferente. Perfeito. O Pedro estava falando aqui que a campanha do Fluminense nesse ano no Campeonato Carioca foi excelente, porque nos jogos que precisou jogar, o Fluminense jogou. Eu já comentei aqui que o Fluminense cresce contra o Boca Juniors como cresceu na Bombonera na classificação. Não dá para tremer agora mais em Bombonera, na Argentina não, né, Pedro? Não, tremer não, Marcelo. Acho que o Fluminense vai jogar de igual para igual. Eu acho que o Boca conhece o Fluminense, a torcida do Boca conhece o Fluminense. Se você entrar no site do Olé, algum jornal argentino, você vai ver que a imprensa argentina respeita o Fluminense. O Fluminense não vai tremer, não. Acho que a dificuldade vai ser ganhar do Boca mesmo, porque eu acho que eles estão num momento melhor, assim, estão mais inteiros, eles estão num crescente, né?
Só um parênteses, eu não elogiei tanto a campanha do Fluminense. A campanha do Fluminense foi até bem preguiçosa, né? Eu elogiei as atuações do Fluminense quando precisou jogar bem. Contra o Vasco na Taça Guanabara e as 3 partidas contra o Botafogo. A semifinal da Guanabara e essas 2 partidas. Esses 4 jogos o Fluminense realmente sobrou e mostrou que o pessoal quando quer, quando pode, não está machucado, né? Decide. Mas a campanha foi muito preguiçosa, né? Você vai para Bomboneira? Infelizmente não vou poder ir, mas estarei alcoolizado, torcendo muito pelo Flusão, com certeza. Eu vou estar lá, eu já comprei meu ingresso já chutei o balde, já dei uma desculpa lá no trabalho, vou estar presente, porque Fluminense, Boca, Bomboneira, você sabe que é aquela coisa assim que pode demorar para acontecer de novo. Não porque o Fluminense e o Boca não vão estar na Libertadores, mas tem aquela coisa do sorteio, da chave, então já garanti meu lugar lá, então já sabe, se eu sumir do Fluminense em debate é porque mais uma vez eu fiquei lá na Argentina, mas não vou sumir não, garanto que segunda-feira eu estou aqui com vocês comentando a vitória tricolor. Sérgio Trigo, está na hora do destaque final, é contigo. Antes do meu destaque final, só para subverter a lógica aqui um pouquinho, é só acrescentar que a campanha do Fluminense no Campeonato Carioca, em alguns momentos foi irritante, né? A preguiça do time, essa opção por poupar jogadores que eu não sei se ela foi tão acertada assim, porque machuca todo mundo. Talvez se não tivesse poupado, a gente não tivesse nem time, né? Talvez tenha sido melhor poupar mesmo. Mas não sei se adiantou poupar, porque está todo mundo machucado o tempo todo. Essa é outra questão que a gente vai precisar conversar depois, em outra oportunidade. E um dos meus destaques finais, eu vou fazer 2 aqui, é que nessa mesa nós temos 2 servidores públicos e um que não é servidor público. Quem vai para a Bomboneira, quem deu desculpa no trabalho, não é servidor público. E aí o pessoal fala que servidor público não trabalha. Pessoal, a gente trabalha assim, viu? A gente trabalha bastante. Toda regra tem exceção. Enfim, e o meu destaque final é agradecer aos jogadores pelo empenho, a conquista de mais um título para o nosso tricolor. É hora de comemorar mesmo e vamos para cima. Infelizmente não tem tempo para descanso, a gente já tem o Boca. A gente saiu de uma sequência de 2 decisões, uma decisão com o Inter, já tem Boca, Corinthians, depois o Boca de novo. Mas é assim mesmo, vamos lá, vamos atropelar e classificar aí na Libertadores e começar bem o brasileiro. Pedro, o Sérgio falou do Corinthians, lembrou que tem um jogo, né? No final de semana, Fluminense Corinthians, estreia do Campeonato Brasileiro. Então eu quero que você emende do seu destaque final, você já vai ter o seu direito já, o seu destaque final, mas que time o Abel bota para jogar contra o Corinthians? Porque o Fluminense joga na quinta-feira, vai ter viagem de volta na sexta, não vai ter tempo de descansar nem nada, já tem um jogo contra o Corinthians. Eu colocaria na primeira rodada desse Campeonato Brasileiro reserva com juniores, juvenil, que fosse, para não estar prejudicando o nosso objetivo principal. Você vai por aí também? Sim, com certeza vai ser, eu falando com certeza de novo, parece jogador de futebol falando. Concordo com 3 pontos. Os 3 pontos. Concordo contigo. O Abel não tem muita opção não, ele vai ter que poupar jogador mesmo, vão ser 2 jogos dificílimos. O He-Man, por exemplo, ele está suspenso, né? Ele tomou aquele gancho no Fla-Flu, não vai poder jogar. Não sei nem qual vai ser o ataque que o Abel vai escalar, talvez tenha que pescar algum garoto, improvisar os sobres na frente. O time vai ser misto contra o Corinthians, com certeza, e tem que ser assim mesmo, sabe? São 38 jogos, depois que a gente corre atrás disso aí. O importante agora é o Boca. Já está no destaque final já, né? Destaque final, fala aí. Vamos lá. E parabéns aí pelo título, tá? Foi uma campanha realmente preguiçosa, né? Mas como eu falei antes, quando precisou vencer, o time jogou bem, com raça, com garra. Parabéns ao Cavalieri, ao Deco, ao Thiago Neves, o pessoal que correu muito aí. Acho que o time está de parabéns à torcida, à comissão técnica, é isso aí. Beleza. Sérgio está querendo falar de novo. Fala, Sérgio, fala. Só um pitaco final em cima do destaque. Eu já fiz o destaque final, vou fazer o pitaco final em cima do destaque do Pedro e a observação do Marcelo. Campeonato de ponto corrido brasileiro. Abrir mão de 3 pontos já assim na primeira rodada. Eu sei que a gente tem um objetivo maior, mas dá para colocar lá alguém para pelo menos tentar não perder, trazer um pontinho ou outro. Nunca é demais lembrar que o campeonato de ponto corrido e às vezes faz falta no final. Mas eu não vou falar mais nada, prometo. Tchau, galera. Fui, boa noite, um abraço. E lembrando que o Corinthians, é claro, ele também está jogando o campeonato, a Copa Libertadores, então não necessariamente vai vir também com sua força máxima. Tem um jogo decisivo com o Vasco pelas quartas de final. Mas é isso aí, Fluminense campeão, estamos todos felizes. Como eu já falei, hoje o programa a gente estava um pouquinho devagar, porque está todo mundo de ressaca aqui. Tava todo mundo no porcão, né? Todo mundo no porcão. Então é isso aí, aquele abraço. A gente volta semana que vem, na segunda-feira, comentando a vitória contra o Boca e a vitória contra o Corinthians, seja o que Deus